Eu vou devagar. Palavras simples que mudaram tudo. Na primeira noite, quando o milionário sussurrou esta promessa, ela não imaginava que sua rendição ao amor seria tão completa e transformadora. De qual canto do Brasil ou do mundo você está nos assistindo hoje? Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder histórias de amor, que começam com respeito e se transformam em paixão verdadeira. Quando as lágrimas ainda umedeciam seu rosto e o perfume de jasmim do jardim da fazenda gaúcha invadia o quarto através da janela entreaberta, Helena Vidal jamais imaginou que aquelas palavras sussurradas contra sua pele mudariam para sempre o rumo de sua existência. O homem que estava ali, com seus olhos azuis penetrantes refletindo a suave luz das velas, não era simplesmente mais um dos magnatas que frequentavam os salões da alta sociedade brasileira. Era alguém disposto a reescrever todas as regras do amor. Aos 42 anos, Helena possuía uma elegância natural que transcendia qualquer tentativa de imitação. Sua inteligência aguçada decifrava as intenções mais ocultas das pessoas em segundos, e sua presença transformava qualquer ambiente com uma calidez genuína que resultava magnética. No entanto, sob essa aparência segura, travava uma batalha constante entre o desejo de voltar a confiar no amor e o medo paralisante de reviver as feridas que um casamento desastroso havia gravado em sua alma. Às vezes penso que as cicatrizes que não se veem são as que mais nos definem, murmurou André Ribeiro, acariciando com delicadeza o dorso de sua mão, como se pudesse ler cada um de seus pensamentos. A brisa outonal movia as cortinas de seda enquanto as folhas dos vinhedos pintavam a paisagem com tons de âmbar e carmesim. O Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, exibia sua magia através da janela. Colinas ondulantes, araucárias que se elevavam para um céu de azul impossível, e vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Este era o cenário que o destino havia escolhido para o reencontro de duas almas feridas. Helena virou o rosto para André, estudando as linhas que o tempo e as experiências haviam talhado em seu rosto. Um rosto que, inexplicavelmente, lhe parecia familiar apesar de terem se conhecido oficialmente apenas 3 dias atrás, naquele leilão de arte beneficente, onde o aroma de rosas brancas e as notas suaves do piano haviam criado uma atmosfera quase mágica. "Por que você me olha assim?" perguntou ela, tentando disfarçar a vulnerabilidade que sentia sob aquele olhar que parecia atravessar todas as suas defesas. "Porque me pergunto quantas vidas tivemos que viver para finalmente nos encontrarmos nesta", respondeu ele com um sorriso que ocultava mais do que revelava. O que Helena não sabia, enquanto observava o entardecer gaúcho daquela fazenda centenária, era que o destino apenas começava a tecer sua elaborada rede, que cada fio de casualidade que os havia levado a esse momento era, na realidade, parte de uma tapeçaria muito mais complexa. Que o homem cujos dedos agora se entrelaçavam com os seus guardava segredos capazes de construir pontes ou cavar abismos entre eles. O verdadeiro valor de um novo começo só se compreende quando tivemos a coragem de dar por terminado o que devia concluir. Havia escrito Helena em seu diário na noite anterior, sem suspeitar que aquelas palavras se tornariam o presságio da extraordinária transformação que estava prestes a experimentar sob o céu do Vale dos Vinhedos. O amanhecer despontava sobre os vinhedos quando Helena despertou sobressaltada em seu quarto. Estava há apenas uma semana na fazenda Serenidade, a propriedade que André havia colocado à sua disposição para que pudesse trabalhar no projeto de restauração de arte que a trouxera ao Rio Grande do Sul. Mas já sentia que algo profundo começava a mudar em seu interior. Respirou fundo, deixando que o ar fresco impregnado de uva e terra úmida enchesse seus pulmões. "Outro pesadelo?" perguntou-se em voz alta, enquanto seus dedos traçavam inconscientemente a cicatriz emocional que Carlos, seu ex-marido, havia deixado em sua alma com cada uma de suas mentiras. Levantou-se e caminhou descalça até a varanda. O Vale dos Vinhedos se desdobrava diante dela como uma tela viva. Trabalhadores que começavam a colheita nos vinhedos próximos, a fumaça que subia preguiçosamente das chaminés das casas dispersas entre as colinas, a luz dourada do amanhecer acariciando cada superfície.
Um mundo tão distinto da frenética São Paulo que havia sido seu lar durante os últimos 20 anos. O som de um motor interrompeu sua contemplação. O Land Rover de André apareceu no caminho de Cascalho, cedo demais para ser uma visita casual. Helena sentiu seu coração acelerar. Repreendeu-se internamente por essa reação adolescente. Um homem é apenas um homem, lembrou-se. E homens poderosos são especialistas em transformar admiração em dependência. Minutos depois, sentados na varanda diante de 2 xícaras de café fumegante, André observava com fascinação como Helena evitava habilmente qualquer assunto pessoal, direcionando a conversa para o projeto da fundação. A restauração do Portinari avança bem, mas precisarei de pelo menos mais 3 meses, comentou ela escudando-se no trabalho. Se isso representa um problema para a exposição beneficente, o tempo é a única coisa que posso me permitir dar sem empobrecer, Helena, interrompeu a ele com um sorriso enigmático. Mas me pergunto quanto tempo mais você evitará falar sobre o que realmente importa. Ela ergueu o olhar, surpresa com sua franqueza. E o que realmente importa, segundo André Ribeiro? O muro que você construiu ao redor do seu coração, respondeu ele sem hesitar. Tão perfeito e meticuloso quanto as restaurações que realiza. Tão bonito e triste ao mesmo tempo. A xícara tremeu levemente entre os dedos de Helena. Os muros protegem, André. Os muros também isolam, replicou ele, estendendo sua mão sobre a mesa sem chegar a tocá-la. E a solidão, quando se prolonga demais, acaba se transformando na pior das prisões. Sandra Oliveira, a assistente pessoal de André, apareceu nesse momento com uma pasta de documentos, interrompendo a tensão do momento. Helena notou o olhar avaliador da mulher de 50 anos, aquela expressão de quem viu desfilar pretendentes demais pela vida de seu chefe. Os contratos para a fundação, senhor, anunciou Sandra com um tom profissional que mal ocultava sua desconfiança. Enquanto André revisava os documentos, Helena contemplava o vinhedo e se perguntava o que fazia realmente ali. O convite para restaurar aquelas obras e colaborar com a fundação beneficente havia chegado no momento exato, quando sua galeria em São Paulo enfrentava a falência e seu espírito precisava escapar. Perfeito demais para ser coincidência. Por que eu, André? Perguntou de repente. Há restauradores com muito mais renome no Brasil. Os olhos azuis de André se ergueram dos documentos e a olharam com uma intensidade que a estremeceu. Porque reconheço a beleza que precisa ser restaurada, Helena, na arte e nas pessoas. A biblioteca da Fazenda Serenidade guardava os segredos de gerações da família Ribeiro. Helena percorria com a ponta dos dedos as lombadas de couro envelhecido, respirando o aroma de papel antigo e madeira polida. 3 semanas no Vale dos Vinhedos haviam criado uma rotina que começava a lhe parecer perigosamente confortável. Manhãs dedicadas à restauração, tardes explorando os arredores e noites. Noites como esta, em que André a convidava a descobrir outro canto de seu mundo. Meu avô costumava dizer que uma biblioteca é o único lugar onde o tempo para, comentou André, entregando-lhe uma taça de Merlot, o vinho tinto que seus vinhedos produziam há mais de um século. O tempo e as mentiras, respondeu ela, aceitando a taça. Os livros não fingem ser o que não são. André sorriu, reconhecendo a sutil censura. Entre eles, havia se estabelecido uma dança cativante de aproximações e distanciamentos. Cada vez que ele tentava ultrapassar as barreiras, ela recuava com elegante determinação. Você sempre foi tão direta? Perguntou ele, guiando-a até uma antiga escrivaninha onde um álbum de fotografias esperava aberto. Só quando pressinto que estão me escondendo algo. Os olhos de André se escureceram momentaneamente. Todos escondemos algo, Helena. A questão é se o fazemos para proteger a nós mesmos ou aos outros. Antes que pudesse responder, sua atenção foi capturada por uma fotografia no álbum. Um jovem casal sorria em frente ao Cristo Redentor. Ele, um André 20 anos mais jovem. Ela, uma mulher de beleza etérea com penetrantes olhos verdes. Clara, murmurou André. E o nome pareceu encher o ambiente de uma melancolia tangível. Minha primeira esposa. Helena sentiu uma pontada inesperada de ciúmes,
seguida imediatamente pela vergonha de experimentar tal emoção. Ela era linda, disse com sinceridade. Era. Por dentro e por fora, confirmou ele, virando a página onde apareciam mais fotografias do casal. Morreu há 12 anos. Câncer. As peças começaram a se encaixar na mente de Helena. A fundação leva o nome dela. André assentiu, seus olhos fixos nas fotografias. A Fundação Clara nasceu de uma promessa. Ela amava a arte modernista brasileira. Acreditava que restaurar a beleza do passado era uma forma de curar o presente. Fez uma pausa, olhando diretamente para Helena. Quando vi seu trabalho de restauração no MASP, soube que você compartilhava essa filosofia. A revelação atingiu Helena como uma onda inesperada. A razão pela qual ela estava ali não era casualidade nem capricho de um milionário excêntrico. Era parte de algo mais profundo, mais pessoal. Por que não me disse isso desde o início? Perguntou, sentindo que as defesas que havia construído começavam a se desestabilizar. Porque queria que você me conhecesse antes de conhecer minha história, respondeu André, aproximando-se um passo dela. Muitas pessoas só veem o viúvo, o filantropo, o empresário. Queria que você visse o homem. Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. Através da janela, a lua iluminava os vinhedos, criando uma paisagem de sombras e luz prateada. Na distância, a música de uma celebração no povoado chegava como um eco de vida e alegria. Há uma festa no povoado, comentou André, oferecendo-lhe sua mão. A colheita sempre se celebra com música e dança. Você me concederia a honra? Helena hesitou, consciente de que aceitar sua mão significava muito mais que uma simples dança. Significava dar um passo em direção ao desconhecido, em direção à possibilidade de voltar a sentir. Não sei se estou pronta para dançar de novo, confessou com uma vulnerabilidade que surpreendeu a ela mesma. Ninguém está pedindo que você dance perfeitamente, respondeu ele com um sorriso compreensivo. Só que se permita sentir a música. O povoado de Monte Belo brilhava sob as guirlandas de luzes que cruzavam a praça principal. O Festival da Colheita transformava o tranquilo vilarejo gaúcho em um cenário de música, risos e tradição. Helena caminhava junto a André, consciente dos olhares curiosos que os seguiam. Para os moradores, André Ribeiro não era apenas o dono dos vinhedos mais importantes da região. Era o filho pródigo, que havia retornado para devolver a glória às terras familiares. Todos te adoram aqui, comentou ela, enquanto cumprimentavam um grupo de idosos que erguiam suas taças em direção a eles. Eles me toleram, corrigiu ele com um sorriso modesto. No sul do Brasil, o respeito se ganha com o tempo, como o bom vinho. A praça estava decorada com cachos de uvas e folhas de parreira. No centro, uma banda tocava músicas gaúchas tradicionais, enquanto casais de todas as idades dançavam com abandono. O aroma de pinhão, churrasco e vinho novo impregnava o ar. André! Uma voz feminina interrompeu sua conversa. Uma mulher mais velha, de rosto afável marcado por rugas de expressão, aproximou-se com os braços abertos. Finalmente nos honra com sua presença e com companhia. Dona Jurema, saudou André, abraçando a mulher com genuíno afeto. Apresento-lhe Helena Vidal, a restauradora que está trabalhando com a fundação. Os olhos perspicazes da idosa examinaram Helena com uma mistura de curiosidade e aprovação. Então você é quem conseguiu tirar nosso André de sua torre de marfim, comentou com um sorriso cúmplice. Já era hora de alguém restaurar mais que pinturas na Fazenda Serenidade. Helena sentiu o calor subir às suas bochechas, enquanto André ria sem tentar corrigir a interpretação da idosa. Dona Jurema é a memória viva de Monte Belo, explicou ele. Conhece todos os segredos do povoado e parece decidida a criar novos. Os velhos como eu têm esse privilégio, querido, respondeu ela, piscando-lhe um olho. Agora, por que não leva sua bela paulistana para dançar? A vida é curta demais para ficar à margem. Antes que Helena pudesse protestar, viu-se arrastada ao centro da praça, onde os casais giravam ao ritmo alegre da música. As mãos de André encontraram sua cintura com uma familiaridade que deveria tê-la alarmado, mas que inexplicavelmente a fez sentir-se segura. Não conheço essas danças, confessou ela tensa.
Ninguém nasce sabendo, respondeu ele, guiando seus primeiros passos. Aprende-se sentindo, não pensando. Gradualmente, o ritmo da música se impôs sobre suas dúvidas. As risadas dos moradores, o calor da noite gaúcha, o contato das mãos de André, tudo conspirava para derreter as camadas de proteção que havia construído durante anos. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se permitiu simplesmente existir no momento, sem analisar tudo. Quando a música mudou para uma melodia mais lenta, André a atraiu para mais perto, seus rostos a escassos centímetros. Viu? Seu corpo lembra como dançar, ainda que sua mente tenha tentado esquecer, murmurou. Algumas coisas é melhor esquecer, respondeu ela subitamente consciente da intimidade do momento. E outras? Perguntou ele, seus olhos buscando os dela com uma intensidade hipnótica. Outras é melhor nem começar, sussurrou Helena, afastando-se ligeiramente. A expressão de André tornou-se séria, quase magoada. O medo é um conselheiro terrível, Helena. Ele te convence de que a melhor forma de não sofrer é não viver. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por um estrondo de aplausos. No centro da praça, um grupo de homens havia colocado uma enorme tina de madeira cheia de uvas recém-colhidas. Uma tradição centenária estava prestes a começar. O pisoteio da uva, que inauguraria oficialmente a temporada do vinho novo. Vamos, disse André, tomando sua mão. Há tradições que devem ser experimentadas, não apenas observadas. Ah, não, eu não poderia... Começou a protestar Helena. Precisamente por isso, você deve fazê-lo, interrompeu a ele com um sorriso desafiador. As melhores histórias começam com um eu não poderia. Antes que pudesse resistir, Helena se viu descalça, a barra de seu vestido recolhida, entrando na tina junto com André e outros casais. A sensação das uvas estourando sob seus pés, o suco fresco salpicando suas pernas, as risadas compartilhadas com desconhecidos que de repente pareciam amigos de toda a vida. Era libertador, primitivo, autêntico. E enquanto dançavam entre as uvas, André a olhava como se estivesse presenciando um milagre. O degelo de um coração que havia permanecido congelado tempo demais. O estúdio de restauração que André havia preparado para ela, na ala leste da Fazenda Serenidade, havia se tornado seu refúgio. Ali, entre pigmentos, pincéis e telas centenárias, Helena encontrava a clareza que parecia evaporar-se na presença de André. Estava há quase 2 meses no Vale dos Vinhedos, e cada dia a linha entre o profissional e o pessoal se tornava mais difusa. Com meticulosa precisão, aplicava finas camadas de pigmento sobre a figura angelical de uma Madonna modernista. A restauração era um ato de fé e paciência, revelar a beleza original sem impor a própria visão. Quem dera as relações humanas fossem tão claras, pensou com ironia. O som de uma mensagem em seu celular interrompeu sua concentração. Era Luísa, sua melhor amiga e administradora da pequena livraria que haviam fundado juntas em São Paulo. Os compradores aumentaram a oferta pela galeria. Precisam de resposta em 48 horas. O que fazemos, Lena? Helena deixou o pincel e esfregou as têmporas. A realidade que havia deixado em São Paulo continuava esperando decisões que não podia continuar adiando. A Galeria Livraria, seu projeto de vida durante os últimos 10 anos, enfrentava a falência desde a crise econômica. Vendê-la significaria fechar um capítulo fundamental de sua existência. Você parece preocupada. A voz de Sandra, a assistente de André, a sobressaltou da porta do estúdio. Apesar de sua desconfiança inicial, nas últimas semanas haviam desenvolvido uma relação de respeito mútuo. Sandra era intensamente leal a André, mas também brutalmente honesta. Decisões difíceis, respondeu Helena com um sorriso tenso, guardando o celular. Sandra entrou, observando com admiração o trabalho de restauração. André está em uma reunião de diretoria em Porto Alegre. Pediu-me que lhe entregasse isto, disse, estendendo um envelope de papel grosso com o selo da Fundação Clara. Dentro havia um convite formal e uma nota manuscrita. O Conselho da Fundação deseja propor-lhe a direção do novo Departamento de Restauração. Contrato permanente. A decisão é sua, sem pressões nem condições. A.
Helena sentiu que o chão se movia sob seus pés. Uma oferta de trabalho permanente no Rio Grande do Sul. Uma nova vida. Ele nunca ofereceu um cargo assim a ninguém, comentou Sandra, estudando sua reação. A fundação era o mais importante para Clara. Por que você está me contando isso? Perguntou Helena, desconcertada pela súbita confidência. Sandra a olhou com uma mistura de severidade e compaixão. Porque você precisa entender que André não brinca com as coisas que Clara amava. Se ele lhe oferece isso, não é um capricho. Depois que Sandra se foi, Helena permaneceu imóvel diante da Madonna, cujo rosto sereno parecia observá-la com sabedoria ancestral. Todas as decisões importantes de sua vida haviam sido calculadas, prudentes, seguras. Até mesmo seu desastroso casamento havia parecido, em seu momento, a opção lógica e sensata. E se por uma vez eu ouvisse meu coração em vez da minha cabeça? Pegou seu celular e escreveu para Luísa. Aceite a oferta pela galeria. É hora de começar um novo capítulo. Mal havia enviado a mensagem quando ouviu o inconfundível som do Land Rover de André retornando muito antes do previsto. Seu coração acelerou como o de uma adolescente e repreendeu-se internamente por essa reação. Minutos depois, André aparecia na porta do estúdio, o cabelo ligeiramente despenteado e a gravata afrouxada. Parecia agitado, quase vulnerável. Cancelei a reunião, anunciou sem preâmbulos. Não conseguia me concentrar sabendo que hoje você tomaria uma decisão que poderia nos separar. A franqueza de sua declaração a deixou sem palavras. André, eu... Não, deixe-me falar primeiro, interrompeu-a, aproximando-se. Passei 12 anos construindo muros ao redor do meu coração, assim como você, convencendo-me de que o trabalho, a fundação, as obrigações eram suficientes, até que você apareceu e compreendi que eu estava simplesmente existindo, não vivendo. Deu mais um passo em direção a ela, tão perto que podia perceber seu aroma a sândalo e bergamota. Não lhe ofereço o trabalho para retê-la, Helena. Ofereço porque você é extraordinária no que faz, mas precisava dizer-lhe, antes que decidisse, que estou me apaixonando por você e que, se decidir ficar, lutarei cada dia para demonstrar que o amor, quando é verdadeiro, não aprisiona, liberta. As palavras que durante semanas Helena havia temido ouvir, agora ressoavam no ar entre eles como uma promessa aterradora e maravilhosa ao mesmo tempo. Vendi minha galeria em São Paulo, respondeu ela finalmente. Acabo de confirmar a venda. A expressão de André transformou-se em uma mistura de surpresa e esperança contida. Isso significa que também estou aterrorizada pelo que sinto, confessou ela, permitindo-se pela primeira vez total honestidade. Significa que quero ficar, mas tenho medo de me perder novamente. André tomou suas mãos entre as suas, com uma delicadeza infinita. Então construamos algo novo juntos, passo a passo, sem pressa, mas sem pausa. E nesse momento, sob o olhar sereno da Madonna que havia estado restaurando, Helena tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida. Permitir-se acreditar, mais uma vez, na possibilidade do amor. O pomar centenário da Fazenda Serenidade se estendia como um mar prateado sob a luz do entardecer. Helena caminhava entre as árvores retorcidas, algumas com mais de 500 anos de história, sentindo que cada passo a enraizava mais naquela terra que começava a considerar seu lar. 3 meses haviam se passado desde sua decisão de ficar, de aceitar tanto a direção do departamento de restauração, quanto a possibilidade de um novo começo junto a André. O relacionamento havia florescido com a naturalidade de algo predestinado, mas também com a cautela de 2 pessoas que conheciam muito bem o sabor da perda. Compartilhavam jantares, passeios, conversas intermináveis sobre arte, música e literatura. Beijavam-se sob as estrelas gaúchas como adolescentes, descobrindo o primeiro amor. Mas ambos haviam estabelecido um pacto tácito de avançar devagar, construindo alicerces sólidos antes de se entregarem completamente. Esta tarde, no entanto, algo havia mudado em André. Durante o almoço estivera distante, quase preocupado, e finalmente lhe pedira que se encontrassem no pomar ao entardecer. Já há algo que devo confessar. Havia dito com uma seriedade
que despertou todos os medos adormecidos de Helena. Encontrou-o esperando junto à árvore mais antiga da propriedade, um exemplar milenar que, segundo a lenda familiar, havia sido plantado pelos primeiros colonizadores. A imagem de André apoiado contra o tronco nodoso, com as mãos nos bolsos e o olhar perdido no horizonte, provocou-lhe um nó no estômago. Dizem que esta árvore viu mais histórias de amor que todos os poetas do Rio Grande do Sul juntos, comentou ela, para romper a tensão, aproximando-se. André virou-se para ela com um sorriso que não alcançou seus olhos. E provavelmente presenciou mais segredos confessados que um padre em seu confessionário, respondeu, estendendo sua mão para ela. Helena a tomou, sentindo o leve tremor nos dedos dele. Você está me assustando, André. O que acontece? Ele respirou fundo, como quem reúne coragem para um salto no vazio. Antes de conhecê-la, antes que aceitasse ficar, contratei alguém para investigá-la. As palavras caíram entre eles como pedras em um lago tranquilo. Helena retirou sua mão instintivamente, o frio da rejeição se espalhando por seu corpo. Você me investigou? Repetiu, sua voz apenas um sussurro. Sim, confirmou ele, a culpa evidente em cada linha de seu rosto. Depois de Clara, depois de alguns erros que cometi, tornei-me desconfiado. Quando vi seu trabalho no MASP, quando senti aquela conexão imediata com você, me assustei. Precisava saber quem você era realmente. Helena deu um passo atrás, a traição ardendo em seu peito como ácido. E o que descobriu em sua investigação? Perguntou com uma calma que não sentia. Que meu ex-marido me traiu com minha sócia? Que perdi minha casa e quase meu negócio no divórcio? Que mais segredos meus você comprou, André? Helena, por favor, suplicou ele tentando se aproximar. Não, exclamou ela recuando. Você tem ideia do que significa para mim a confiança? Do que me custou voltar a confiar depois de Carlos? As lágrimas que havia prometido não derramar por homem algum começaram a correr por suas bochechas. Eu sei, e por isso tinha que confessar, respondeu André, o desespero tingindo sua voz. Não podia construir algo verdadeiro com você sobre uma mentira, sobre um abuso de confiança. Helena sacudiu a cabeça, incrédula. E por que agora? Por que não antes de eu vender minha galeria? Antes de aceitar o trabalho? Antes de começar a me amar? Completou ele com voz quebrada. Porque sou um covarde, Helena. Porque tinha medo de perdê-la. O silêncio caiu entre eles, pesado e opressivo. O sol começava a se ocultar atrás das colinas, tingindo o pomar de um dourado melancólico. Ao longe, os trabalhadores retornavam a seus lares depois de um dia nos vinhedos. Suas vozes e risadas, um contraste cruel com a dor que Helena sentia. O que mais você não me disse? Perguntou finalmente, sua voz mais firme. Se vamos ter esta conversa, quero toda a verdade. Agora. André passou uma mão pelo cabelo em um gesto de angústia. A escola de arte onde você trabalhava como voluntária em São Paulo recebe há 5 anos doações anônimas da Fundação Clara. A revelação a atingiu como um tapa. Você, todo este tempo... Eu a conhecia desde antes, Helena, confessou ele. Vi você há 6 anos, ensinando crianças de bairros marginalizados a pintar. Sua paixão, sua dedicação, me lembraram Clara. Comecei a seguir seu trabalho, a apoiar sua Escola das Sombras. E o encontro casual no leilão de arte, murmurou ela, as peças se encaixando em um quebra-cabeça perturbador. Não foi casual, admitiu André. Mas o que senti ao vê-la, ao falar com você, isso não pude planejar nem controlar. Helena se sentia presa em um romance cujo enredo acabava de mudar dramaticamente. Tudo o que acreditava ser real, espontâneo, agora aparecia sob uma luz manipulada, orquestrada. Preciso de tempo, disse finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Preciso de distância para pensar. André assentiu, a derrota visível em sua postura. Entendo. Você pode usar a casa de praia em Torres, se quiser. Ninguém a incomodará lá. Isso também estava planejado? Uma casa de fuga para quando eu descobrisse suas mentiras? Perguntou com amargura. Não, Helena, respondeu ele com uma dignidade ferida. Só estou tentando respeitar sua necessidade de espaço sem que tenha que abandonar completamente seu trabalho, sua nova vida aqui.
Enquanto o último raio de sol desaparecia atrás das colinas gaúchas, Helena sentiu que algo se quebrava dentro dela. Não sabia se era seu coração se rompendo novamente ou se eram as correntes do medo que finalmente se quebravam. Diga-me uma última coisa, André, pediu, olhando-o diretamente nos olhos. Há mais alguma coisa que eu deva saber? André sustentou seu olhar com uma intensidade que a estremeceu. Apenas que, apesar dos meus erros, dos meus medos, amo você como nunca pensei que poderia voltar a amar alguém. O mar de Torres golpeava ritmicamente contra a orla, enquanto Helena contemplava o horizonte da varanda da casa de praia. Uma semana havia se passado desde a confissão de André, 7 dias de solidão autoimposta em que tentara colocar em ordem seus pensamentos e, sobretudo, seus sentimentos. A casa, uma elegante construção de madeira e vidro de frente para o Atlântico, era mais modesta que a fazenda Serenidade, mas igualmente bela em sua simplicidade. O lugar onde Clara era mais feliz, explicara Sandra quando a acompanhou até ali, rompendo finalmente sua habitual reserva para contar-lhe como André havia mantido a casa exatamente como sua falecida esposa a deixara, incapaz de mudar sequer a disposição dos móveis durante anos. A descoberta de que estava habitando o santuário de um amor passado deveria tê-la incomodado, mas, paradoxalmente, reconfortou-a. Nesses pequenos detalhes, os livros de poesia na biblioteca, as conchas cuidadosamente colecionadas, as fotografias discretamente guardadas em um álbum que não tentou ocultar, Helena havia encontrado a confirmação de que André era capaz de amar profundamente, fielmente. O toque do telefone interrompeu suas reflexões. Era Luísa, sua amiga e agora ex-sócia de São Paulo. Ainda escondida no seu castelo à beira-mar, perguntou Luísa sem preâmbulos. Não estou escondida, protestou Helena fracamente. Estou pensando. Pensar demais é a forma elegante que nós, mulheres inteligentes, temos de sabotar nossa felicidade, replicou Luísa com sua franqueza habitual. Sabe quantos homens procurariam durante anos a mulher perfeita para eles, em vez de simplesmente dormir com a primeira que aparecesse? Ele me investigou, Luísa, violou minha privacidade. E depois confessou arriscando tudo, assinalou sua amiga. Além disso, não é como se ele tivesse descoberto que você era uma assassina em série ou tivesse 3 maridos ocultos. Só confirmou o que já sabia, que você é uma mulher extraordinária que sofreu demais. Helena suspirou, incapaz de argumentar contra essa lógica. E o que faço agora? Volto e finjo que nada aconteceu? Não, querida, respondeu Luísa com voz mais suave. Você volta e constrói algo novo, sabendo que desta vez ambos estão sendo completamente honestos. Nem todos temos a sorte de encontrar um segundo ato na vida, Helena. Depois de desligar, Helena dirigiu-se à praia. O entardecer pintava o céu de tons rosados e violetas, enquanto seus pés descalços deixavam pegadas na areia úmida. A brisa marinha despenteava seu cabelo, trazendo consigo o aroma de sal e liberdade. O pior tipo de prisão é a que construímos nós mesmos, pensou, lembrando algo que sua avó costumava dizer. Durante anos, protegera-se tanto da dor que também se isolara da possibilidade de amar plenamente. Não estava fazendo o mesmo agora, usando a traição de André como desculpa para fugir de seus próprios sentimentos? O som de passos sobre a areia a alertou. Virou-se para encontrar André caminhando em sua direção, a incerteza visível em cada passo cauteloso. Vestia-se informalmente, tão diferente do empresário impecável que todos conheciam. Jeans gastos, uma camisa branca com as mangas dobradas, o cabelo ligeiramente despenteado pelo vento marinho. Prometo que não estou seguindo você, disse ele quando chegou à sua altura, mantendo uma distância respeitosa. Sandra me disse que talvez você estivesse pronta para conversar. E se eu não estivesse? Perguntou ela sem hostilidade, simplesmente curiosa. Então eu iria embora e esperaria outro dia, respondeu com simplicidade. Esperaria o tempo que fosse necessário, Helena. Caminharam em silêncio pela orla, o rumor das ondas como único testemunho desse reencontro. Este lugar era o favorito de Clara, comentou finalmente Helena. Sandra me contou. André assentiu, um sorriso triste, desenhando-se em seus lábios.
Ela vinha aqui sempre que precisava de clareza. Dizia que o mar apagava as pegadas de preocupações na areia. É bonito que você tenha preservado seus espaços, suas lembranças, disse ela com sinceridade. Durante muito tempo, preservar foi a única coisa que soube fazer, confessou ele. Preservar lembranças, momentos, objetos, como se ao mantê-los intactos pudesse deter o tempo, evitar que a vida seguisse sem ela. Deteve-se, olhando para o horizonte onde o sol começava a afundar-se no mar. Até que um dia compreendi que honrar sua memória não significava congelar minha vida, mas viver plenamente, como ela teria desejado. Foi então que realmente comecei a buscar meu próprio caminho novamente. Helena o observou, comovida por sua vulnerabilidade, pela forma como expunha suas feridas sem pretensões. E esse caminho te levou a mim? Perguntou suavemente. Da forma mais inesperada e maravilhosa, confirmou ele, voltando-se para olhá-la. Mas cometi o erro de tentar controlar tudo, como sempre fiz. De antecipar problemas, de me proteger, de protegê-la, mesmo quando você não havia me pedido. Não preciso de proteção, André, disse ela com firmeza. Preciso de honestidade, respeito, igualdade. Eu sei, respondeu ele. E prometo que daqui em diante, se você me der outra oportunidade, é exatamente isso que terá. O sol finalmente submergiu no horizonte, deixando atrás de si um céu que transitava do púrpura ao azul profundo. As primeiras estrelas começavam a aparecer, tímidas luzes na imensidão. Há algo que quero mostrar a você, disse André, estendendo sua mão para ela. Após um momento de dúvida, Helena a tomou, permitindo que ele a guiasse de volta à casa. No escritório, sobre a escrivaninha que havia pertencido a Clara, havia um envelope manila. É o dossiê completo da investigação que ordenei sobre você, explicou ele. E o testamento que redigi há 2 semanas, deixando metade da minha fortuna para a fundação. Helena o olhou perplexa. Por que está me mostrando isso agora? Porque quero que você o queime, respondeu André com determinação. O dossiê, porque representa minha desconfiança, minha necessidade de controle. E o testamento, porque foi escrito por um homem que ainda pensava que podia planejar cada aspecto do futuro. Tomou ambos os documentos e os ofereceu. Não quero mais segredos entre nós, Helena. Quero que construamos nosso caminho dia a dia, decisão a decisão juntos. Helena tomou os documentos, sentindo seu peso físico e simbólico. Depois, com deliberada lentidão, devolveu-os à escrivaninha. Não preciso queimá-los para acreditar em você, André, disse aproximando-se, até que apenas centímetros os separavam. Só preciso que, a partir de agora, caminhemos juntos, sem vantagens, sem segredos, sem medo. André tomou seu rosto entre suas mãos com infinita ternura. Eu prometo, sussurrou contra seus lábios. E quando finalmente se beijaram, com o mar murmurando na distância e as estrelas como testemunhas silenciosas, Helena soube que havia tomado a decisão certa. Não porque André fosse perfeito, mas porque ambos estavam dispostos a ser imperfeitos juntos, a aprender, a crescer, a curar, a amar de novo. O outono havia tingido os vinhedos do vale com tonalidades douradas e acobreadas, quando a tempestade chegou, tanto literal quanto metaforicamente, à vida de Helena. A chuva golpeava com fúria as janelas da fazenda Serenidade, enquanto ela permanecia imóvel diante do quadro que havia estado restaurando durante semanas. Uma delicada representação da Anunciação atribuída a um discípulo de Portinari. 4 meses haviam passado desde sua reconciliação com André em Torres. 4 meses de felicidade quase perfeita, de descobertas mútuas, de planos compartilhados, de noites de amor que curavam antigas feridas. A Fundação Clara prosperava sob sua direção conjunta. O departamento de restauração havia triplicado seus projetos, e o relacionamento entre eles florescia com uma naturalidade que às vezes a assustava por sua perfeição. Até esta manhã, o som de vozes alteradas no saguão interrompeu sua concentração. Reconheceu imediatamente a de André, mas a outra, feminina e com um marcado sotaque carioca, lhe era completamente desconhecida. Você não pode simplesmente aparecer assim, Vanessa,
exclamava André, seu habitual tom sereno completamente ausente. E como devo aparecer quando meu pai decide refazer sua vida sem sequer me informar? Replicou a voz feminina, carregada de ressentimento. Deveria ter enviado uma solicitação formal? Helena deixou cair o pincel. Pai? Nos meses que estavam juntos, André jamais havia mencionado ter uma filha. Nem uma única vez. Nem mesmo quando falavam sobre formar uma família no futuro, sobre as possibilidades de serem pais na idade deles. Com o coração martelando em seu peito, Helena dirigiu-se para a porta do estúdio, atraída e repelida ao mesmo tempo pela cena que se desenrolava no saguão. De sua posição parcialmente oculta, pôde ver André diante de uma jovem de uns 20 e poucos anos, cujo cabelo escuro e olhos intensamente azuis revelavam um parentesco inegável com ele. Você sabe perfeitamente por que não falei sobre Helena ainda, dizia André, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Depois de como você reagiu com Daniela, com Cristina, elas eram oportunistas, interrompeu a jovem. Ou vai me negar que só buscavam seu dinheiro? Você era uma adolescente então, Vanessa. Via ameaças onde só havia... E agora o que sou? Uma adulta que você pode continuar mantendo na ignorância? A amargura em sua voz era palpável. Quanto tempo você está com ela? Semanas? Meses? André pareceu encolher-se ante a pergunta. 6 meses. A jovem soltou uma risada incrédula. 6 meses. Morando juntos, suponho, pelo que vejo. Fez um gesto abarcando o saguão, onde alguns objetos pessoais de Helena se haviam integrado à decoração. E planejava me dizer em algum momento deste século? Helena não pôde conter-se mais. Deu um passo à frente, revelando sua presença. Ambos se voltaram para ela. André com uma expressão de culpa que jamais lhe havia visto, e a jovem com um olhar avaliador e hostil. Você deve ser a paulistana, disse Vanessa, examinando-a de cima a baixo. A restauradora de arte. A nova... como deveria chamá-la? Madrasta? Vanessa, por favor, suplicou André. Me chamo Helena, respondeu ela com uma calma que não sentia, estendendo sua mão. E você deve ser a filha de André, da qual ele nunca me falou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia absorver até o som da chuva golpeando os vidros. Vanessa ignorou a mão estendida, seus olhos fixos em seu pai. Vejo que não sou a única mantida na ignorância, comentou com um sorriso amargo. Que atencioso da sua parte, pai. André parecia preso entre 2 fogos, incapaz de encontrar palavras que pudessem mitigar o dano que seu silêncio havia causado. Acho que vocês precisam conversar em particular, disse Helena, retrocedendo em direção ao estúdio. Eu tenho trabalho a terminar. Helena, por favor. Começou André dando um passo em sua direção. Mais tarde, André, cortou-o com firmeza. Sua filha veio de longe. Merece sua atenção completa. Fechou a porta do estúdio atrás de si, apoiando-se contra ela enquanto as lágrimas que havia contido começavam a derramar-se silenciosamente. O som abafado da discussão continuava no saguão, mas já não podia distinguir as palavras exatas, apenas o tom de reprovação e defensiva que aumentava. Com mãos trêmulas, Helena pegou seu celular e buscou nos contatos. Precisava falar com alguém. Processar o choque de descobrir que o homem com quem compartilhava sua vida, o homem que havia prometido não mais segredos, lhe ocultara algo tão fundamental quanto a existência de uma filha. Mas antes que pudesse fazer a ligação, seu olhar pousou na anunciação que havia estado restaurando. A figura do anjo Gabriel, com sua mensagem que mudava para sempre a vida de Maria, parecia olhá-la com compreensão sobrenatural. Nenhuma verdade é fácil de receber, pareceu sussurrar-lhe a pintura. Mas todas merecem ser ouvidas completamente antes de julgar. Deixou o telefone e voltou a seus pincéis, buscando no ato metódico da restauração a calma que necessitava para enfrentar o que viria depois. As horas passaram, a tempestade aumentou e os sons da discussão eventualmente cessaram, substituídos por um silêncio que pesava mais que qualquer grito. Quando finalmente a porta do estúdio se abriu, já era noite fechada. André entrou sozinho, o esgotamento emocional evidente em cada linha de seu rosto. Ficou junto à porta, como se não se atrevesse a aproximar-se mais. Vanessa é minha filha, disse simplesmente.
Tem 23 anos. Sua mãe foi alguém que conheci brevemente depois da faculdade, antes de Clara. Não soube da existência de Vanessa até que completasse 5 anos. Helena deixou seus instrumentos e voltou-se para ele, mantendo a distância física que agora sentia emocionalmente. Por que não me contou? André fechou os olhos um momento, como reunindo forças. Porque nosso relacionamento tem sido complicado. Porque cada vez que tentei estabelecer um relacionamento depois de Clara, Vanessa o sabotou de alguma maneira. Porque tinha medo. Sua voz quebrou-se ligeiramente. De que se você a conhecesse cedo demais, se visse o quão difícil ela pode ser, fugiria antes que o nosso relacionamento tivesse oportunidade de criar raízes. Então decidiu esperar até que eu estivesse apaixonada o suficiente para não poder escapar quando descobrisse a verdade? Perguntou Helena, a mágoa transformando-se em indignação. Esse era seu plano? Não havia plano, Helena, respondeu ele, aproximando-se finalmente. Só medo. Medo de perder a única coisa boa que me aconteceu em anos. A sinceridade em sua voz era inegável, mas desta vez Helena não estava disposta a deixar-se comover tão facilmente. Onde ela está agora? No quarto de hóspedes. Ficará alguns dias, respondeu, e depois acrescentou com um sorriso triste. Diz que quer conhecer a mulher que finalmente conseguiu fazer seu pai voltar a sorrir. Helena assentiu lentamente. Bem, então amanhã tomaremos café da manhã juntos. Os 3. Andrea olhou com surpresa e um lampejo de esperança. Você não está me deixando? Não, André, respondeu ela com uma firmeza que surgia de uma decisão consciente. Não vou deixá-lo por ter uma filha. Vou ficar muito irritada com você por um tempo por ter me ocultado isso e teremos várias conversas difíceis sobre confiança. Mas não vou fugir diante do primeiro obstáculo real que enfrentamos. Deu um passo em direção a ele, reduzindo a distância que os separava. No entanto, preciso que entenda algo. Não haverá mais segredos. Não mais meias-verdades. Não mais me proteger, ocultando-me partes da sua vida. Ou construímos isso juntos com total honestidade, ou não funcionará. A chuva havia diminuído, deixando atrás de si esse silêncio especial que segue as tempestades. Através das janelas do estúdio, a lua começava a aparecer entre as nuvens que se dispersavam, iluminando tenuemente os vinhedos encharcados. Eu prometo, disse André, estendendo sua mão para ela. Desta vez, de verdade. Helena tomou sua mão, não com a paixão dos dias anteriores, mas com a determinação consciente de quem escolhe permanecer, mesmo conhecendo as dificuldades que virão. Porque às vezes o amor não é apenas o sentimento arrebatador dos primeiros meses, mas a decisão diária de construir algo juntos, apesar dos erros, apesar do medo, apesar das tempestades que inevitavelmente sacudirão os alicerces. Então você é a famosa Helena, disse Vanessa, mexendo distraidamente seu café enquanto estudava a mulher sentada à sua frente. A que conseguiu fazer meu pai cancelar reuniões de negócios e passar mais tempo no Rio Grande do Sul que em seus escritórios de São Paulo e Rio. O café da manhã na varanda da Fazenda Serenidade transcorria com uma tensão apenas dissimulada pela beleza da paisagem gaúcha que se estendia diante delas. André havia sido chamado urgentemente para resolver um problema nos vinhedos, deixando-as sozinhas depois de um início de conversa incômodo e forçado. E você é Vanessa? Respondeu Helena com calma. A filha da qual André nunca falou até ontem. A jovem esboçou um sorriso sardônico, um gesto que a fazia parecer surpreendentemente similar a seu pai. Touché. Parece que temos algo em comum. Ambas fomos mantidas no escuro. À luz da manhã, Helena podia apreciar melhor a semelhança entre pai e filha. Os mesmos olhos intensamente azuis, a mesma forma de arquear as sobrancelhas quando algo os intrigava, idêntica maneira de gesticular ao falar. Mas onde André projetava um calor contido, Vanessa irradiava uma energia defensiva, como se estivesse permanentemente preparada para ser ferida. Por que você veio, Vanessa? Perguntou Helena diretamente. Não acredito que seja só para conhecer a nova namorada do seu pai. A jovem pareceu surpresa com a franqueza, mas se recuperou rapidamente. Vim porque precisava ver com meus próprios olhos se isso era real ou só mais uma de suas distrações, respondeu seu tom deliberadamente provocador.
Houve outras, sabe? Mulheres que apareciam em sua vida, que pareciam importantes, e depois desapareciam tão rápido quanto haviam chegado. Não sou uma distração, afirmou Helena com tranquila segurança, e não vou desaparecer. Vanessa a observou com intensidade, como avaliando a verdade de suas palavras. É o que todas dizem no início, antes de descobrir que meu pai continua apaixonado por um fantasma. A referência à Clara flutuou entre elas como uma nuvem que obscurecesse momentaneamente o sol. Helena tomou um gole de seu café, considerando cuidadosamente sua resposta. Seu pai amou profundamente Clara, e parte dele sempre a amará, disse finalmente. Não estou aqui para substituí-la ou para competir com sua lembrança. Estou aqui para construir algo novo junto a ele, algo que respeite o passado, mas que olhe para o futuro. A resposta pareceu desconcertar Vanessa, que havia esperado indignação ou ciúmes. Não te incomoda viver rodeada de suas lembranças, de sua fundação, de seu legado? Helena sorriu com suavidade. O amor não é um recurso finito, Vanessa. O que seu pai sentiu por Clara não diminui o que pode sentir por mim. Assim como o amor que sente por você não compete com o que sente por ninguém mais. Um silêncio reflexivo se instalou entre elas. Na distância, os trabalhadores se moviam entre as videiras, preparando os vinhedos para o inverno que se aproximava. Uma brisa suave trouxe consigo o aroma de terra úmida e ervas aromáticas do jardim. Ele nunca me falou de você, disse Vanessa finalmente, sua voz mais suave, quase vulnerável. Por que você acha que foi assim? A pergunta, tão direta e honesta, tocou uma fibra sensível em Helena. Percebeu que, sob a hostilidade e o ressentimento, havia uma jovem ferida que simplesmente buscava entender. Acho que ele tinha medo, respondeu com sinceridade. Medo de que eu rejeitasse você, ou de que você me rejeitasse. Medo de perder o que estávamos construindo. Os adultos também têm medo, Vanessa, especialmente quando perderam muito. A jovem baixou o olhar para sua xícara, seus dedos brincando nervosamente com o guardanapo. Quando Clara morreu, eu tinha 11 anos, confessou em voz baixa. Não era minha mãe biológica, mas foi a única mãe que realmente conheci. Criou-me desde os 5 anos como se fosse sua própria filha. Helena sentiu seu coração se apertar. Outro detalhe crucial que André havia omitido. Sinto muito, disse, resistindo ao impulso de tomar a mão da jovem. Deve ter sido terrivelmente difícil. Foi, assentiu Vanessa. Depois de sua morte, papai mudou. Tornou-se distante, obcecado com o trabalho, com a fundação. Era como se estivesse fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Enviou-me para internatos em Brasília, depois para a universidade no Rio, sempre proporcionando tudo material, mas nunca realmente estando lá. A amargura em sua voz era palpável, mas também a dor de uma criança que havia perdido não uma, mas 2 figuras parentais em uma sucessão devastadora. E agora, que finalmente parece ter voltado à vida, resulta que é por outra mulher, a quem nem sequer havia me apresentado. Concluiu a vulnerabilidade, dando lugar novamente à defensiva. Pode entender por que me resulta difícil celebrar a felicidade de vocês. Helena assentiu lentamente, as peças se encaixando em um quebra-cabeça doloroso, mas compreensível. Entendo, respondeu com franqueza. E não peço que celebre nada, Vanessa. Só peço que nos dê uma oportunidade, aos 3, de encontrar uma forma de nos relacionarmos que cure em vez de ferir. A chegada de André interrompeu o momento de conexão. Deteve-se na entrada da varanda, observando-as com uma mistura de esperança e apreensão. Interrompo? Perguntou cautelosamente. De fato, sim, respondeu Vanessa, mas sem a hostilidade anterior. Estávamos tendo uma conversa de mulher para mulher. Sobre você, acrescentou Helena com um pequeno sorriso. André arqueou uma sobrancelha, visivelmente nervoso. Isso soa aterrorizante. Deveria, respondeu sua filha, e pela primeira vez desde sua chegada, um sorriso genuíno iluminou seu rosto, transformando-a por completo. Estávamos decidindo se você merece ser perdoado por ser um idiota que guarda segredos. O alívio no rosto de André foi tão evidente que ambas as mulheres não puderam evitar trocar um olhar de cumplicidade. Não era uma reconciliação completa, não era o fim dos conflitos
ou dos ajustes dolorosos que teriam que fazer, mas era um começo. Um pequeno passo em direção à possibilidade de uma família recomposta, onde o passado não fosse negado, mas integrado, onde as feridas pudessem ser reconhecidas e, eventualmente, curadas. Estive pensando, disse Vanessa, surpreendendo a ambos. Talvez pudesse ficar algumas semanas, ajudar com a colheita tardia. Meu semestre na UFRJ não começa até março. A proposta, tão inesperada quanto significativa, flutuou no ar como uma oferta de paz, uma ponte estendida sobre águas turbulentas. Adoraria mostrar-lhe o processo de restauração em que estou trabalhando, encontrou-se dizendo Helena, estendendo sua própria ponte em resposta. Se você se interessa por arte, claro. Estudei História da Arte como disciplina secundária, confessou Vanessa com uma timidez repentina. Papai não sabe, mas foi por Clara. Ela sempre dizia que a arte era a forma como a humanidade processava sua dor e celebrava sua beleza. André aproximou-se, visivelmente comovido, e colocou uma mão sobre o ombro de sua filha. Ela estaria muito orgulhosa de você, disse com voz rouca pela emoção. Como estou eu? E enquanto o sol do Rio Grande do Sul banhava a varanda com sua luz dourada, Helena compreendeu que estavam vivendo um desses momentos cruciais que definiriam seu futuro compartilhado. Um momento em que a dor do passado e a esperança do futuro se encontravam, não em perfeita harmonia, mas na honesta aceitação de que ambos podiam coexistir, de que o amor tinha espaço suficiente para abraçar tanto o que se havia perdido quanto o que estava por vir. A crise chegou sem aviso prévio, como costumam fazer as verdadeiras catástrofes. Era uma manhã de inverno, 3 semanas depois da chegada de Vanessa, quando Sandra irrompeu no estúdio de restauração com uma expressão que Helena nunca lhe havia visto. Puro pânico. As ações estão despencando, anunciou sem preâmbulos. Alguém vazou informações confidenciais sobre os novos projetos de energia limpa. Os investidores estão vendendo como se o barco estivesse afundando. Helena deixou seus pincéis, a Madonna modernista momentaneamente esquecida. Onde está André? Trancado em videoconferência com os diretores em São Paulo e Rio há 3 horas, respondeu Sandra, passando uma mão trêmula pelo cabelo perfeitamente penteado, um gesto que revelava a gravidade da situação. Nunca o vi assim tão derrotado. Nas semanas transcorridas desde a chegada de Vanessa, havia-se estabelecido um delicado equilíbrio na fazenda Serenidade. O relacionamento entre pai e filha havia começado a curar-se lentamente, e Helena havia encontrado na jovem uma inesperada aliada. Sob sua aparente frivolidade, Vanessa escondia uma inteligência aguçada e uma sensibilidade artística que havia florescido durante suas sessões compartilhadas no estúdio de restauração. Quão ruim é? Perguntou Helena, seguindo Sandra pelo corredor até o escritório de André. Potencialmente devastador, respondeu a assistente com franqueza. O Grupo Ribeiro investiu quase todo o seu capital em reconverter suas empresas energéticas para modelos sustentáveis. Se os investidores perderem a confiança agora, não precisou terminar a frase. Helena compreendia perfeitamente as implicações. Não só a fortuna pessoal de André estava em jogo, mas também o futuro da Fundação Clara, os empregos de centenas de trabalhadores, os projetos sociais que dependiam de seu financiamento. Detiveram-se diante da porta fechada do escritório. Através da madeira podiam escutar a voz tensa de André discutindo com alguém. Não venderei esses terrenos, Marcos. São o futuro da companhia, nossa aposta na sustentabilidade. Não me importa o que digam os analistas, trabalhamos demais para me render agora. Sandra e Helena trocaram olhares preocupados. Os terrenos no Ceará, murmurou Sandra. 200 hectares destinados ao maior projeto de energia solar do Brasil. A joia da coroa de seu plano de reconversão. A porta se abriu abruptamente e André apareceu, o esgotamento evidente em cada linha de seu rosto. Ao ver Helena, tentou compor um sorriso que não alcançou seus olhos. Suponho que Sandra já tenha colocado você a par, disse, fazendo um gesto para que entrassem. Não é exatamente o dia que havia planejado. O escritório, normalmente um espaço ordenado e sereno, refletia o caos da situação. Papéis espalhados sobre a escrivaninha,
múltiplas telas mostrando gráficos com linhas vermelhas em descenso, xícaras de café meio terminadas. "O que posso fazer?" perguntou Helena diretamente, sem perder tempo com perguntas desnecessárias. André a olhou com uma mistura de gratidão e tristeza. "Nada, infelizmente. É uma tempestade financeira que devo enfrentar sozinho." Fez uma pausa, passando uma mão pelo rosto. "Mas há algo que você deve saber. Se não conseguir estabilizar a situação, a fundação será a primeira coisa que teremos que cortar." O impacto de suas palavras foi como um golpe físico. A Fundação Clara não era apenas um projeto beneficente, era o coração emocional de tudo o que haviam construído juntos, o legado que conectava o passado com o presente. "Tem que haver outra solução", interveio Sandra com determinação. "Os projetos em curso, as bolsas, as restaurações... Os investidores exigem segurança, Sandra", explicou André com amargura. "E a filantropia é a primeira coisa que consideram prescindível quando o barco faz água." Helena observava o desespero crescente nos olhos do homem que amava, o mesmo que meses atrás irradiava confiança e visão de futuro. De repente, teve uma revelação. "Estamos enfocando isso incorretamente", disse, atraindo a atenção de ambos. "Não se trata de escolher entre o negócio e a fundação. Trata-se de demonstrar que ambos são indivisíveis, que a visão humanista é precisamente o que torna único o Grupo Ribeiro." André a olhou com curiosidade, um lampejo de esperança iluminando momentaneamente seu rosto exausto. "O que propõe exatamente?" "Uma exposição", respondeu ela com crescente convicção. "Não, mais que isso. Um evento que mostre o poder transformador da arte e da sustentabilidade. As obras-primas que restauramos, apresentadas junto aos projetos de energia limpa, demonstrando que a mesma visão de beleza e futuro impulsiona ambos os aspectos." Sandra assentiu lentamente, captando a ideia. "Convidamos os principais investidores, a imprensa internacional. Criamos uma narrativa que conecte o patrimônio artístico com a inovação energética." "É arriscado", advertiu André, embora Helena pudesse ver que a ideia começava a ressoar nele. "Se fracassar, teremos gasto recursos que não podemos nos permitir perder." "E se funcionar?", contra-atacou Helena. "Teremos transformado uma crise em uma oportunidade." André, o que o torna diferente de outros empresários é precisamente essa visão integradora, entender que a beleza, a sustentabilidade e o sucesso econômico podem coexistir. Um silêncio reflexivo preencheu o escritório, interrompido unicamente pelo som discreto das notificações nas telas que continuavam mostrando a queda das ações. "Precisaríamos de um espaço extraordinário, algo que simbolize essa fusão entre tradição e inovação", murmurou André, e Helena soube que havia conseguido captar sua atenção. "A antiga fábrica em Porto Alegre", sugeriu Sandra repentinamente. "A que você comprou há 2 anos e ainda não decidiu o que fazer com ela. Espaço industrial reconvertido para abrigar arte e tecnologia." O rosto de André iluminou-se gradualmente, como um amanhecer depois de uma noite tempestuosa. "Poderíamos mostrar o protótipo do painel solar transparente ali. Combiná-lo com as obras restauradas sob uma luz que provenha de nossa própria energia limpa." Voltou-se para Helena, tomando suas mãos. "É brilhante, arriscado, mas brilhante." Helena sentiu o calor de suas mãos, a pressão desesperada de seus dedos, buscando uma âncora em meio à tempestade. "Teremos que trabalhar contra o relógio", advertiu ela. "E precisaremos de Vanessa." "De Vanessa?", perguntaram André e Sandra ao uníssono, surpresos. "Sua filha não só estudou História da Arte", explicou Helena com um sorriso. "Também tem feito cursos de comunicação digital e gestão de redes sociais. Contou-me na semana passada, enquanto trabalhávamos no Portinari. Tem ideias inovadoras sobre como conectar a arte com audiências mais jovens." André a olhou com assombro, como se estivesse vendo uma nova faceta dela e de sua própria filha. "Você sempre viu o que eu não posso ver", murmurou. E em suas palavras havia tanto agradecimento quanto uma profunda revelação pessoal. "Às vezes estamos tão ocupados olhando o que poderíamos perder que não vemos os recursos que já temos", respondeu ela suavemente. "Vanessa não é apenas sua filha. É uma mulher brilhante que herdou sua visão e a sensibilidade artística de Clara. É a ponte perfeita entre esses mundos.
Nesse momento, como se tivesse sido convocada por suas palavras, Vanessa apareceu na porta do escritório. Havia estado cavalgando pelos vinhedos, e seu rosto corado pelo ar fresco contrastava com a tensão que percebeu imediatamente na sala. "O que acontece?" perguntou, seu olhar passando de seu pai para Helena e Sandra. "Parece que estão planejando uma operação militar." André olhou para sua filha como se a visse realmente pela primeira vez. Não como a menina que necessitava proteção, nem como a adolescente rebelde que havia rejeitado suas tentativas de aproximação, mas como uma aliada potencial, uma continuação de seu legado. "De fato", respondeu com um sorriso renovado, "estamos planejando uma revolução e precisamos da sua ajuda." A expressão de surpresa no rosto de Vanessa foi rapidamente substituída por uma determinação que a fazia parecer extraordinariamente similar a seu pai. "Contem comigo", disse simplesmente, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. E enquanto os quatro começavam a planejar contra o relógio, o que logo se converteria no evento mais audacioso na história do Grupo Ribeiro, Helena compreendeu que estavam vivendo um desses momentos definidores onde as crises revelam não apenas vulnerabilidades, mas também forças insuspeitadas, onde os laços que pareciam frágeis demonstram ser surpreendentemente resistentes. Onde o valor do invisível, a confiança, a criatividade, os vínculos familiares, se revela como o ativo mais valioso em tempos de incerteza. A antiga fábrica nos arredores de Porto Alegre, um edifício industrial do início do século XX, com enormes janelas e estruturas de ferro forjado, havia sido transformada em um espaço que parecia materializar o próprio conceito de renascimento. Onde antes havia maquinaria pesada, agora se elevavam pedestais que sustentavam as obras-primas restauradas pela equipe de Helena. Onde a fumaça da produção havia escurecido tetos, agora a luz natural se filtrava através de inovadores painéis solares transparentes, criando um jogo de luzes e sombras que realçava cada pincelada dos quadros expostos. Faltavam apenas horas para a inauguração do evento que haviam batizado como Renascimento, Arte e Futuro Sustentável, e a tensão era palpável em cada canto. Helena supervisionava a iluminação final da Madonna modernista, cuja restauração havia concluído apenas 3 dias antes, trabalhando praticamente sem descanso. "É impressionante o que vocês conseguiram em apenas 2 semanas", comentou Vanessa, aproximando-se com 2 xícaras de café. "Quando o papai me explicou o plano, pensei que era completamente impossível." Helena aceitou o café com um sorriso agradecido. As olheiras sob seus olhos revelavam o esgotamento de dias intermináveis, coordenando equipes, ajustando cada detalhe, assegurando-se de que o discurso visual fosse impecável. "Às vezes o impossível é simplesmente algo que ninguém tentou com determinação suficiente", respondeu, observando como os técnicos realizavam os últimos ajustes nos painéis interativos que explicavam a conexão entre a restauração artística e a inovação tecnológica do Grupo Ribeiro. "Então essa é sua filosofia de vida", observou Vanessa com um olhar avaliador. "Determinação implacável." "Nem sempre", confessou Helena. "Houve um tempo em que acreditava que a melhor estratégia era me proteger, não arriscar, manter expectativas baixas para evitar decepções." "E o que mudou?" Helena contemplou a pergunta enquanto observava André do outro lado da sala, discutindo intensamente com potenciais investidores, diante de um mapa que mostrava a distribuição dos projetos de energia renovável no Brasil. "Compreendi que a segurança é uma ilusão", respondeu finalmente. "Que podemos perder tudo em um instante, faça o que fizer para se proteger. Assim, a verdadeira escolha não é entre arriscar-se ou estar seguro, mas entre viver plenamente ou simplesmente existir." Vanessa assentiu lentamente, uma expressão pensativa transformando seu rosto juvenil em algo mais maduro, mais sábio. "Clara costumava dizer algo parecido", comentou em voz baixa, "que o medo de perder não deveria nos impedir de celebrar o que temos enquanto o temos." As 2 mulheres compartilharam um momento de silenciosa compreensão, unidas pela lembrança de uma mulher que nenhuma tentava substituir no coração da outra, mas cuja sabedoria havia tocado suas vidas de maneiras diferentes.
Deveria revisar os últimos detalhes da campanha nas redes, disse Vanessa finalmente rompendo o silêncio. A hashtag Renascimento Ribeiro já é tendência no Brasil e em Portugal. Enquanto Vanessa se afastava, Helena não pôde evitar maravilhar-se ante a transformação da jovem nas últimas semanas. Da garota ressentida e defensiva que havia irrompido na fazenda Serenidade, a mulher segura e comprometida que havia canalizado sua criatividade e conhecimentos em um projeto que poderia salvar o legado de seu pai. A voz de Sandra interrompeu suas reflexões. Os primeiros convidados chegarão em menos de 2 horas, anunciou consultando seu tablet. Os principais meios confirmaram presença, incluindo 3 críticos de arte internacionais e 5 jornalistas especializados em sustentabilidade e economia verde. E os investidores? Perguntou Helena, consciente de que esse era o público crucial para o futuro do Grupo Ribeiro. A expressão de Sandra se tensionou ligeiramente. 17 confirmados até agora. Precisamos de pelo menos 25 para considerá-lo um sucesso. Helena assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas uma exposição de arte, era uma operação de salvamento para tudo o que André havia construído, para o legado que tentava preservar e transformar simultaneamente. Eles virão, afirmou com mais confiança do que sentia. Quando virem o que criamos aqui, entenderão a visão. Sandra a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Nunca o vi assim, comentou, apontando discretamente para André. Tão vulnerável. Sempre foi o pilar o que mantinha a calma quando tudo desmoronava. Às vezes, os pilares também precisam de apoio, respondeu Helena. Não é fraqueza, é humanidade. As horas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade. Helena trocou o traje informal por um elegante vestido preto que havia escolhido cuidadosamente. Sóbrio, mas distintivo, profissional, mas com um toque artístico no corte assimétrico e nos detalhes em cor bordô, que combinavam com o tom predominante na Madonna restaurada. Quando as portas finalmente se abriram, a antiga fábrica se encheu gradualmente de murmúrios admirativos, flashes de câmeras e o tilintar de taças de champanhe. Críticos de arte se detinham assombrados diante das restaurações. Empresários tecnológicos examinavam com interesse os painéis solares transparentes. Investidores escutavam atentamente as explicações de André sobre como a mesma filosofia de respeito pelo passado e visão de futuro guiava tanto seus projetos artísticos quanto suas iniciativas energéticas. Vanessa, surpreendentemente elegante em um terno calça cor marfim, liderava um grupo de influenciadores e jornalistas digitais, explicando como a Fundação Clara utilizava tecnologias de realidade aumentada para aproximar a arte modernista brasileira das novas gerações. Em meio a tudo, Helena observava, coordenava, intervinha quando necessário, mas principalmente se maravilhava ante a sinergia que haviam conseguido criar. Arte e tecnologia, passado e futuro, beleza e funcionalidade, tradição e inovação, tudo em um diálogo fluido que parecia capturar a própria essência do Renascimento. É um triunfo, sussurrou André, aparecendo repentinamente a seu lado e tomando discretamente sua mão. Já superamos os 25 investidores. Marcos acaba de me confirmar que as ações começaram a se recuperar. A onda de alívio que Helena sentiu foi tão intensa que quase a tonteou. O suficiente para salvar a fundação? Perguntou, consciente de que essa era a prioridade emocional, além dos negócios. André sorriu e pela primeira vez em semanas o sorriso alcançou seus olhos. Mais que suficiente, confirmou. De fato, 3 investidores expressaram interesse específico em aumentar sua participação nos projetos vinculados à fundação. Parece que sua visão integradora ressoou mais profundamente do que esperávamos. Helena sentiu uma onda de gratidão e humildade. Não foi minha visão, corrigiu suavemente. Foi nossa visão coletiva. Sua, de Vanessa, de Sandra, da equipe completa. André negou com a cabeça, seu olhar intensamente azul fixo nela. Foi você quem viu a conexão quando todos os demais víamos apenas crise e separação. Foi você quem compreendeu
que o que parecia uma fraqueza podia transformar-se em nossa maior força. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de um homem mais velho, impecavelmente vestido, cuja presença pareceu imediatamente tensionar André. Ribeiro saudou o homem com formalidade. Uma apresentação impressionante. Devo admitir que quando ouvi sobre este experimento, fui cético. Martins, respondeu André com igual formalidade. Agradeço que tenha vindo vê-lo por si mesmo. O homem assentiu, seu olhar avaliador percorrendo o espaço antes de fixar-se em Helena. Então a senhora é a famosa restauradora que revolucionou a Fundação Clara, disse estendendo sua mão. E pelo que vejo, muito mais que isso. Helena Vidal, apresentou-se ela apertando sua mão com firmeza. E o senhor é Luiz Martins, interveio André. O principal acionista minoritário do Grupo Ribeiro e antigo sócio de meu pai. Helena captou imediatamente a complexa história que subjazia nessa simples apresentação. Um rival, um cético, possivelmente alguém que havia estado esperando um tropeço para aumentar seu poder na companhia. Senhor Martins, disse ela com um sorriso sereno. Alegra-me especialmente que tenha podido presenciar como a tradição e a inovação podem não apenas coexistir, mas fortalecer-se mutuamente. O ancião a estudou com renovado interesse. Uma filosofia pouco comum nestes tempos de gratificação instantânea e benefícios trimestrais, comentou. Lembra-me dos antigos mestres do Renascimento, artesãos pacientes construindo catedrais que não veriam terminadas, mas cuja visão transcendia sua própria existência. A conversa derivou para temas de arte e sustentabilidade, e Helena observou com fascinação como o formidável Martins gradualmente baixava suas defesas, seduzido pela visão que haviam plasmado em cada canto do evento. Quando finalmente se afastou para falar com outros convidados, André exalou lentamente. Você conquistou o dragão mais temível de todos, murmurou com incredulidade. Martins bloqueou sistematicamente cada iniciativa inovadora que propus nos últimos 5 anos. Helena sorriu, observando a interação fluida entre os presentes. A maneira como a arte e a tecnologia sustentável criavam pontes entre mundos aparentemente distantes. Não o conquistei, corrigiu. Apenas mostrei a ele um espelho onde pode se ver refletido em algo maior que seus próprios interesses imediatos. Às vezes isso é tudo o que precisamos. Lembrar que fazemos parte de uma história que começou antes de nós e continuará depois. Andrea olhou com uma expressão que mesclava assombro, gratidão e algo mais profundo, mais fundamental. Um reconhecimento de que o que haviam encontrado juntos transcendia as categorias habituais do amor romântico. Era uma aliança de visões, uma fusão de forças, uma colaboração que multiplicava em vez de simplesmente somar. Tenho algo para mostrar a você, disse, tomando sua mão, quando terminar o evento. E enquanto a noite avançava para o que todos reconheciam já como um sucesso indiscutível, Helena sentiu que estavam presenciando não apenas o renascimento de uma empresa ou uma fundação, mas também o de suas próprias vidas, transformadas, enriquecidas e finalmente alinhadas com um propósito que as transcendia. A última luz do crepúsculo tingia o céu gaúcho de tons violetas e alaranjados, quando André guiou Helena por uma trilha apenas visível entre árvores centenárias. O evento em Porto Alegre havia concluído triunfalmente há apenas 3 horas, mas ele havia insistido em retornar imediatamente à Fazenda Serenidade, com uma urgência quase infantil que contrastava com sua habitual compostura. Você vai me dizer, finalmente, aonde vamos? Perguntou Helena, intrigada pelo mistério e ligeiramente divertida ante sua evidente excitação. Paciência, respondeu ele com um sorriso enigmático. Alguns lugares só revelam sua magia quando você chega a eles no momento preciso. Haviam deixado para trás os vinhedos e agora subiam por uma colina coberta de vegetação mais selvagem, afastando-se dos caminhos habituais. Helena, que acreditava conhecer cada canto da propriedade, depois de meses vivendo ali, surpreendeu-se ao descobrir que ainda restavam segredos por revelar. Esta trilha não aparece em nenhum mapa, comentou André, como lendo seus pensamentos. Meu avô mandou apagá-la dos registros oficiais durante a ditadura,
para proteger o que há no final. A curiosidade de Helena aumentava a cada passo. Finalmente, após uma última curva do caminho, emergiram em uma pequena clareira rodeada de araucárias. Diante deles, se erguia um antigo muro de pedra coberto de era e trepadeiras floridas, com uma pequena porta de madeira desgastada em seu centro. André extraiu de seu bolso uma chave antiga, quase medieval em seu design. Este lugar pertence à família Ribeiro desde o século XIX, explicou enquanto inseria a chave na fechadura. Cada geração o preservou e acrescentou algo próprio com uma única regra: só pode ser mostrado a alguém que seja considerado verdadeiramente família. A porta se abriu com um rangido suave, revelando o que Helena só podia descrever como uma visão do paraíso. Um jardim secreto, perfeitamente mantido apesar de seu aparente isolamento, onde espécies de flores de distintas épocas e origens coexistiam em uma harmonia que parecia impossível na natureza. O Jardim dos Segredos, murmurou André observando sua reação. Helena avançou como em transe, maravilhada ante a beleza quase mística do lugar. Rosas antigas, cujos nomes se haviam perdido no tempo, compartilhavam espaço com delicadas orquídeas. Árvores frutíferas anãs formavam círculos perfeitos ao redor de uma pequena fonte de mármore. Estátuas, discretamente colocadas entre a vegetação, pareciam guardiãs silenciosas de histórias centenárias. É indescritível, sussurrou, comovida até as lágrimas pela beleza do lugar e, mais ainda, pelo significado de que André a tivesse levado ali. Clara amava este lugar, disse ele com suavidade, caminhando a seu lado enquanto a última luz do dia iluminava o jardim com um resplendor quase sobrenatural. Passava horas aqui, especialmente quando sua doença piorou. Dizia que era o único lugar onde podia sentir simultaneamente a fragilidade e a eternidade da vida. Helena sentiu um nó na garganta. Não era a primeira vez que André mencionava Clara, mas havia algo particularmente íntimo em compartilhar este espaço que havia sido sagrado para ela. Depois de sua morte não pude voltar aqui durante anos, continuou ele, guiando-a até um pequeno banco de pedra junto à fonte. Era doloroso demais. O jardim começou a deteriorar-se, como se compartilhasse meu luto. Sentaram-se, rodeados pelo perfume de jasmins e o som cristalino da água. Foi Vanessa quem o salvou, revelou André com um sorriso melancólico. Aos 15 anos encontrou a chave entre minhas coisas e descobriu este lugar por conta própria. Começou a cuidá-lo em segredo, aprendendo jardinagem, investigando sobre as espécies raras, dedicando cada momento livre a restaurar o que se havia perdido. Helena imaginou a adolescente rebelde, canalizando sua dor e seu amor neste refúgio secreto, e sentiu uma nova onda de afeto pela jovem. "Por que você me traz aqui agora?" perguntou suavemente. André tomou suas mãos entre as suas, seus olhos azuis refletindo uma determinação serena. "Porque depois do que você fez por nós," respondeu, "pela fundação, por Vanessa, por mim, compreendi que você não é simplesmente alguém que amo. É família, Helena, no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra." Do bolso de seu paletó, extraiu uma pequena caixa de madeira talhada, tão antiga quanto o próprio jardim. "Esta caixa passou de geração em geração em minha família," explicou abrindo-a com reverência. "Contém sementes de flores que já não existem em nenhum outro lugar do mundo. A tradição dita que cada novo membro da família deve plantar uma no jardim, acrescentando sua própria contribuição a esta história viva." Dentro da caixa, sobre um leito de veludo descolorido pelo tempo, repousavam pequenos compartimentos, com sementes de diferentes tamanhos e cores, cada uma etiquetada com caligrafias de diferentes épocas. "Quero que você escolha uma," disse André. "Que plante sua própria semente neste jardim, que faça parte desta história." A emoção que Helena sentiu ante este gesto simbólico era avassaladora. Compreendeu que André não estava simplesmente expressando seu amor. Estava oferecendo-lhe um lugar em sua linhagem, em sua história familiar, um reconhecimento que transcendia qualquer formalidade legal. Com dedos trêmulos, examinou as sementes, detendo-se finalmente em uma pequena e escura, cuja etiqueta amarelada indicava "Rosa Perdida, 1823. Esta", disse,
sentindo uma conexão inexplicável com aquela semente que levava 200 anos esperando renascer. André sorriu, como se sua escolha confirmasse algo que já sabia. A rosa perdida, murmurou. A lenda familiar diz que floresce uma vez a cada 100 anos, com pétalas que mudam de cor segundo a luz do dia. Minha tataravó foi a última a vê-la florescer. Levantaram-se e André a conduziu a um pequeno recanto do jardim que parecia ter sido preparado recentemente. Terra fresca e escura, ferramentas de jardinagem dispostas com cuidado, um pequeno sistema de irrigação artesanal. Vanessa preparou este espaço, explicou. Quando lhe contei o que planejava fazer, insistiu em ajudar. Disse que era o correto. A revelação de que Vanessa havia participado neste ritual de aceitação comoveu Helena além das palavras. Ajoelhando-se junto ao pequeno espaço preparado, tomou as ferramentas e, com a reverência de quem participa em um rito sagrado, começou a cavar um pequeno buraco na terra. Em nossa família, disse André ajoelhando-se a seu lado, plantamos as sementes ao entardecer, quando o dia e a noite se encontram. E enquanto o fazemos, compartilhamos um desejo, um sonho para o futuro. Helena depositou cuidadosamente a diminuta semente na terra escura. Desejo que esta rosa, quando finalmente floresça, encontre um mundo onde a arte, a natureza e o amor continuem sendo as forças mais poderosas de transformação, murmurou, cobrindo a semente com terra e pressionando suavemente. André verteu algumas gotas de água da fonte sobre a terra recém-removida. E eu desejo, acrescentou em voz baixa, que aqueles que vejam florescer esta rosa daqui a 100 anos lembrem que sua beleza começou aqui, neste momento, com uma mulher que teve a coragem de começar de novo, de amar de novo, de acreditar na possibilidade de um renascimento. Enquanto a noite caía definitivamente sobre o jardim secreto, André extraiu um último objeto de seu bolso. Um pequeno estojo de veludo azul. Não é uma proposta, esclareceu ao ver a expressão surpresa de Helena. Ou pelo menos não o tipo de proposta que você está pensando. Abriu o estojo, revelando um anel de design antigo. Uma delicada banda de ouro com pequenas flores gravadas ao seu redor e uma única pedra verde em seu centro. Era de minha avó, explicou. E antes dela, de sua mãe. Não é um anel de compromisso no sentido tradicional. É o que minha família sempre chamou de um anel de promessa. Não para prometer casamento, mas para prometer honestidade, respeito e liberdade. Tomou o anel e o segurou diante dela, a pedra verde captando os últimos raios de luz. Prometo, Helena Vidal, que enquanto você usar este anel, sempre será livre para escolher seu próprio caminho. Que nosso amor nunca será uma jaula, mas um jardim, onde ambos possamos crescer. Que nunca mais haverá segredos entre nós, e que, aconteça o que acontecer no futuro, você sempre terá um lugar aqui, nesta terra, nesta história, nesta família. Com lágrimas deslizando silenciosamente por suas bochechas, Helena estendeu sua mão, permitindo que André deslizasse o anel em seu dedo. Encaixava perfeitamente, como se tivesse sido criado para ela. Eu aceito, respondeu com voz quebrada pela emoção. E prometo que, enquanto o usar, nunca esquecerei que o amor verdadeiro não é possessão, mas liberdade, que nossas diferenças são tão valiosas quanto nossas semelhanças, e que este jardim, como nosso amor, requer cuidado diário, paciência e fé no que não podemos ver, mas sabemos que existe sob a superfície. Na escuridão crescente do jardim secreto, seus lábios se encontraram em um beijo que selava promessas mais profundas que qualquer contrato legal, mais duradouras que qualquer cerimônia formal. Um beijo que sabia a terra fresca, a água de nascente, a possibilidades infinitas cultivadas com cuidado e respeito. E a semente da rosa perdida esperava pacientemente sob a terra, como um segredo compartilhado entre o passado e o futuro, entre o visível e o invisível, entre o que se havia perdido e o que estava por vir. O amanhecer despontava sobre as colinas gaúchas, tingindo o céu de tons rosados e dourados que se refletiam nas janelas da fazenda Serenidade. Helena observava o espetáculo da varanda, uma xícara de café fumegante entre suas mãos e o anel de promessa brilhando suavemente em seu dedo. Os últimos 6 meses
haviam transcorrido como um sonho. A fundação florescia sob sua direção compartilhada com André. Vanessa havia encontrado seu lugar tanto na empresa familiar quanto em seus estudos, e o vínculo entre os três se havia fortalecido até formar algo que, embora não tradicional, era inegavelmente uma família. O som de passos interrompeu suas reflexões. Sandra apareceu na varanda, sua habitual compostura profissional ligeiramente alterada pelo que parecia ser urgência. Desculpe a interrupção tão cedo, disse, estendendo um envelope Manila. Mas isto acaba de chegar por mensageiro especial. É de São Paulo, marcado como confidencial e urgente. Helena tomou o envelope com curiosidade. Não mantinha muitos vínculos com São Paulo desde a venda de sua galeria, exceto por sua amizade com Luísa e alguns contatos profissionais. Obrigada, Sandra, respondeu, notando a preocupação apenas dissimulada nos olhos da assistente. Acontece algo mais? Sandra hesitou um momento, algo extremamente incomum nela. O mensageiro mencionou que vinha do escritório de advocacia Hernandes e Associados, disse finalmente. O mesmo que representou seu ex-marido durante o divórcio. A informação caiu como uma pedra no estômago de Helena. Carlos, seu ex-marido, era um capítulo fechado de sua vida, um que havia tentado deixar para trás com a mesma determinação com que havia reconstruído seu presente no Rio Grande do Sul. Entendo, disse, mantendo a compostura. Cuidarei disso. André está acordado? Saiu cedo para inspecionar os novos vinhedos com o enólogo, respondeu Sandra. Não voltará até o meio-dia. Quando Sandra se retirou, Helena contemplou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Com dedos que tentava manter firmes, finalmente o abriu. O conteúdo era conciso, mas devastador. Carlos havia iniciado ações legais, questionando a validade da venda da galeria-livraria que haviam fundado juntos. Alegava que parte do capital inicial havia provindo de um fundo familiar seu, o que lhe outorgava direitos sobre o negócio apesar do acordo de divórcio. Solicitava uma compensação econômica significativa, ou ameaçava com um litígio prolongado, que poderia afetar inclusive seus atuais projetos no Rio Grande do Sul. Helena deixou cair os papéis sobre a mesa, a indignação e o medo lutando por dominar suas emoções. A audácia de Carlos era assombrosa. Depois de anos sem contato, escolhia precisamente este momento, quando finalmente havia reconstruído sua vida, para reaparecer com demandas absurdas, mas potencialmente danosas. Seu primeiro impulso foi ligar para Luísa, mas conteve-se. Sua amiga já havia sofrido o suficiente durante o tormentoso final de seu casamento. Não queria arrastá-la para uma nova batalha. Em vez disso, discou o número de seu antigo advogado em São Paulo. A conversa foi breve, mas esclarecedora. Embora a demanda de Carlos tivesse pouco fundamento legal, poderia gerar complicações suficientes para requerer sua presença em São Paulo e potencialmente danificar sua reputação. O advogado suspeitava que se tratava mais de uma tática de intimidação que de um caso real. Carlos provavelmente buscava um acordo econômico rápido. Há algo mais que eu deva saber? Perguntou Helena, sentindo que havia algo não dito na cautelosa voz do advogado. Um silêncio breve, mas revelador, precedeu a resposta. O Sr. Ribeiro mencionou em sua comunicação que tem informação sobre suas novas circunstâncias no Rio Grande do Sul, respondeu finalmente o advogado. Parece estar a par de seu relacionamento com o Sr. Ribeiro e da posição que agora ocupa. A implicação era clara. Carlos estava tentando chantageá-la, aproveitando sua nova vida e a reputação de André para extrair dinheiro. O desgosto que sentiu foi tão intenso que quase a tonteou. Após desligar, Helena permaneceu imóvel na varanda, observando como o sol ascendia lentamente sobre os vinhedos. A paz da manhã gaúcha contrastava cruelmente com a tempestade que se desatava em seu interior. Deveria contar a André, enfrentar isto sozinha, ceder à chantagem para proteger a tranquilidade que haviam construído. Você parece preocupada. A voz de Vanessa a sobressaltou. A jovem havia aparecido silenciosamente, vestida para montar a cavalo, sua paixão recém-descoberta. Mas notícias? Helena hesitou. Seu relacionamento com Vanessa havia florescido lentamente, construído sobre conversas honestas e respeito mútuo.
Ocultar-lhe a verdade pareceria uma traição a essa confiança duramente conquistada. Meu ex-marido está tentando me chantagear, respondeu com franqueza. Ameaça criar problemas legais se eu não pagar. Os olhos de Vanessa, tão similares aos de seu pai, endureceram-se com indignação. O que papai pensa fazer? Ele ainda não sabe, confessou Helena. E não estou segura se deveria contar-lhe. Vanessa sentou-se junto a ela, surpreendendo-a com sua maturidade. Por que não? Perguntou simplesmente. Porque ele passou por tanto ultimamente: a crise financeira, a reestruturação da empresa, o projeto da fundação. Helena suspirou. Não quero adicionar meus problemas à sua lista de preocupações. Vanessa guardou silêncio um momento, seu olhar fixo nos vinhedos que se estendiam sob a varanda. Sabe o que foi pior depois que Clara morreu? Disse finalmente sua voz tranquila, mas carregada de emoção. Não foi a dor nem a perda. Foi a forma como papai tentou me proteger, ocultando-me coisas. Decisões sobre nosso futuro, problemas financeiros, até mesmo seus próprios sentimentos. Acreditava que me fazia um favor, mas só conseguiu que eu me sentisse excluída de nossa vida compartilhada. A jovem voltou-se para Helena, sua expressão intensamente séria. Se você realmente acredita nas promessas que trocaram no Jardim dos Segredos, continuou apontando para o anel em seu dedo, então não pode começar ocultando-lhe algo tão importante. Não se trata de adicionar preocupações, trata-se de enfrentá-las juntos. A sabedoria nas palavras de Vanessa impactou Helena profundamente. A jovem rebelde que havia irrompido em suas vidas meses atrás havia se transformado em uma mulher perspicaz, cuja compreensão do amor e da família transcendia sua idade. Você tem razão, admitiu Helena, tomando a mão de Vanessa. Obrigada por me lembrar disso. Vanessa sorriu, apertando sua mão em resposta. Além disso, acrescentou com um lampejo de determinação em seus olhos, ninguém ameaça nossa família e sai impune. Nem mesmo um ex-marido ressentido de São Paulo. Nossa família. As palavras ressoaram no coração de Helena como uma confirmação de tudo o que haviam construído nesses meses. A aceitação de Vanessa, inicialmente tão difícil de conquistar, agora se expressava com uma naturalidade que resultava mais comovente que qualquer declaração formal. Quando André retornou ao meio-dia, Helena o esperava no escritório que compartilhavam, os documentos legais dispostos sobre a escrivaninha e uma determinação serena em seu olhar. Contou-lhe tudo. A demanda infundada, a ameaça velada, a insinuação de que Carlos conhecia detalhes de sua vida no Rio Grande do Sul que poderiam resultar comprometedores se fossem tornados públicos. André escutou em silêncio, sua expressão passando da surpresa à indignação contida. Quando Helena terminou, aproximou-se dela e tomou suas mãos entre as suas. Por que pensou em ocultar-me isso? Perguntou suavemente, sem censura, mas com genuína curiosidade. Porque é meu problema do meu passado, respondeu ela com honestidade. Porque você teve que lidar com tantas crises ultimamente? Helena, interrompeu-a com firmeza. Quando lhe entreguei o anel de promessa, fiz uma promessa de compartilhar tanto as alegrias quanto as dificuldades. O que afeta você, afeta a todos nós. Não só a mim, mas também a Vanessa. Fez uma pausa, seu olhar intensamente azul fixo nela. Além disso, acrescentou com um sorriso irônico, se você acredita que vou permitir que um oportunista ameace sua tranquilidade ou a de nossa família, então ainda não me conhece completamente. A determinação em sua voz não deixava lugar a dúvidas. Enfrentariam isto juntos como uma família unida frente a qualquer ameaça externa. Carlos não tem ideia de com quem se meteu, comentou André, revisando os documentos. Não só com os Ribeiro, mas com uma mulher que demonstrou mais fortaleza e dignidade do que ele poderá compreender jamais. E enquanto discutiam estratégias, consultavam advogados e preparavam sua resposta, Helena compreendeu que o verdadeiro triunfo já o havia conquistado. Não era a resolução do problema legal, que sem dúvida conseguiriam, mas a certeza de que nunca mais teria que enfrentar suas batalhas na solidão. Que o jardim secreto que haviam plantado juntos, esse espaço metafórico onde cresciam a confiança, o respeito e o amor verdadeiro,
era suficientemente forte para resistir a qualquer tempestade, qualquer ameaça, qualquer lembrança dolorosa do passado. Porque as raízes que haviam desenvolvido, entrelaçadas na rica terra da honestidade e do compromisso mútuo, eram agora demasiado profundas para serem arrancadas por ventos passageiros. O outono havia retornado ao Vale dos Vinhedos, completando um ciclo perfeito desde aquele primeiro encontro na fazenda gaúcha. As folhas dos vinhedos se tingiam novamente de âmbar e carmesim, e o ar fresco transportava o aroma doce da uva recém-colhida. Havia transcorrido 1 ano e meio desde que Helena pisou pela primeira vez na fazenda Serenidade. 1 ano e meio de transformações, desafios e descobertas que haviam reescrito completamente o roteiro de sua vida. A pequena capela familiar na propriedade Ribeiro havia sido decorada com elegância singela, flores silvestres colhidas do jardim secreto, velas artesanais elaboradas pelos habitantes do povoado e um caminho de pétalas que conduzia ao altar rústico. Não era um casamento tradicional. Nenhum dos dois havia desejado isso, mas uma cerimônia íntima de renovação de promessas com apenas 3 testemunhas: Vanessa, Sandra e Luísa, que havia viajado de São Paulo especialmente para a ocasião. Helena contemplava seu reflexo no antigo espelho veneziano de seu quarto. O vestido que havia escolhido era de uma cor marfim suave, com linhas simples e elegantes que refletiam a mulher em que se havia convertido. Segura em sua simplicidade, poderosa em sua autenticidade. O anel de promessa brilhava em seu dedo, acompanhado agora por um segundo anel que André lhe havia entregue na noite anterior. Um círculo de ouro branco com pequenas esmeraldas incrustadas que representavam, segundo lhe havia explicado, cada momento crucial de sua história compartilhada. Uma suave batida na porta anunciou a chegada de Luísa, radiante em um vestido cor turquesa que ressaltava sua personalidade vibrante. Pronta para escandalizar a alta sociedade gaúcha com uma cerimônia que não é nem casamento, nem renovação de votos convencional? Perguntou com sua característica irreverência. Helena sorriu, abraçando sua amiga com afeto. Pronta para celebrar que algumas vezes a vida nos oferece segundas oportunidades que superam tudo o que poderíamos ter imaginado. A batalha legal com Carlos havia concluído 3 meses atrás, não com o longo e midiático processo que ele havia ameaçado provocar, mas com um acordo discreto e contundente. A equipe jurídica de André havia reunido evidência suficiente sobre as irregularidades fiscais de Carlos para convencê-lo a retirar todas as suas demandas em troca de não enfrentar consequências legais mais sérias. A vitória havia sido doce, mas mais importante ainda havia sido a lição. Enfrentar juntos os fantasmas do passado os havia fortalecido como família. Sabe, comentou Luísa, enquanto dava os últimos retoques no cabelo de Helena. Quando você saiu de São Paulo, eu estava convencida de que voltaria em menos de 3 meses. Pensava que isso era só uma escapada temporária, uma forma de fugir da dor. E você não estava completamente equivocada, admitiu Helena. Vim buscando um refúgio, não um novo começo. E encontrou ambos, concluiu Luísa com um sorriso satisfeito. Além de uma filha que nunca esperou ter. A menção de Vanessa aqueceu o coração de Helena. O relacionamento entre ambas havia florescido até converter-se em algo que não podia definir-se com etiquetas convencionais. Não era exatamente maternal, mas tampouco simplesmente amistoso. Era um vínculo único, forjado através da honestidade, do respeito mútuo e do reconhecimento de que ambas haviam encontrado na outra algo que lhes havia faltado. Uma segunda batida na porta precedeu a entrada de Vanessa, deslumbrante em um simples vestido cor lavanda, seu cabelo escuro recolhido em um elegante coque. Papai está tão nervoso que Sandra teve que ajudá-lo com a gravata 3 vezes, anunciou divertida. Nunca o vi assim, nem mesmo antes de apresentações a investidores multimilionários. Isso é porque os investidores não podem partir-lhe o coração, respondeu Luísa com uma piscadela. Ou fazê-lo imensamente feliz, acrescentou Vanessa, aproximando-se de Helena para entregar-lhe um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Isto é para você, de minha parte. Comovida pelo gesto,
Helena desembrulhou cuidadosamente o presente. Em seu interior encontrou um delicado broche de prata antiga em forma de rosa, com diminutos safiras como gotas de orvalho sobre as pétalas. Era de Clara, explicou Vanessa, sua voz suave, mas segura. Deu-me antes de morrer, dizendo-me que algum dia deveria entregá-lo a alguém que trouxesse luz novamente à nossa família. Acho que chegou esse momento. A profundidade do gesto deixou Helena sem palavras. Que Vanessa escolhesse compartilhar esta lembrança tão pessoal de Clara, que a incluísse tão explicitamente no legado familiar, era um presente cujo valor transcendia qualquer medida material. Estou honrada, conseguiu dizer finalmente, enquanto Vanessa prendia o broche sobre o ombro esquerdo de seu vestido. Vou usá-lo com o respeito que merece. Eu sei, respondeu a jovem com simplicidade. Por isso o dou a você. A cerimônia que se seguiu foi tão única quanto a família que celebrava. Sob o antigo teto de vigas de madeira da capela, com a luz do entardecer filtrando-se através dos vitrais artesanais, André e Helena trocaram promessas que não eram votos tradicionais, mas compromissos nascidos das lições aprendidas juntos. Prometo lembrar sempre que o amor verdadeiro não apaga o passado, mas cria espaço para que as feridas curem e as lembranças se integrem em nossa história compartilhada, disse André, sua voz ressoando com emoção contida. Prometo honrar sua independência, tanto quanto nossa união, e nunca esquecer que escolhemos estar juntos cada dia, não por obrigação, mas por desejo. Prometo manter viva a curiosidade por descobri-lo cada dia, sabendo que as pessoas, como as obras de arte, revelam novas profundidades sob diferentes luzes, respondeu Helena, o broche de Clara brilhando suavemente sobre seu coração. Prometo construir junto a você um lar que seja refúgio, mas nunca prisão, onde o amor seja tão natural quanto respirar e tão essencial quanto o próprio ar. Quando o ancião padre local, amigo da família Ribeiro há décadas, os declarou companheiros de vida reconhecidos diante de Deus e desta família. Não houve aplausos estrondosos, nem chuva de arroz. Em seu lugar, Vanessa aproximou-se com uma pequena caixa de terra do jardim secreto, e juntos, os três, plantaram uma semente simbólica em um vaso preparado especialmente para a ocasião. Para que cresça junto com nossa família, explicou Vanessa. Alimentada por nossas alegrias, fortalecida por nossos desafios e florescendo quando cada um de nós aporte sua luz única. A celebração que se seguiu nos jardins da Fazenda Serenidade foi íntima, mas vibrante. Vinho dos vinhedos Ribeiro, comida preparada pelas famílias do povoado, seguindo receitas centenárias, música que mesclava tradições gaúchas e paulistanas. Sob as estrelas do Vale dos Vinhedos, rodeados não por uma multidão, mas pelas poucas pessoas que realmente importavam, André e Helena dançaram como naquela primeira noite no Festival da Colheita, mas desta vez sem medos nem reservas. Sabe o que pensei a primeira vez que a vi? Murmurou André contra seu ouvido, enquanto giravam suavemente ao ritmo da música. Que era afortunado por encontrar uma restauradora disponível para sua coleção, brincou ela. André riu, negando com a cabeça. Pensei, esta mulher vai mudar meu mundo. E tinha razão, embora não imaginasse quanto. Helena apoiou sua cabeça em seu ombro, observando por cima dele como Vanessa conversava animadamente com Luísa, como Sandra dançava timidamente com o jardineiro da fazenda, um relacionamento que havia florescido inesperadamente durante os preparativos da cerimônia. Como a vida continuava entretecendo novas histórias, mesmo enquanto celebravam a sua. O mundo segue girando, refletiu em voz alta. As estações retornam, as videiras se renovam, a arte se restaura, e nós encontramos novos começos nos finais que acreditávamos definitivos. André deteve-se um momento, tomando seu rosto entre suas mãos com infinita ternura. Essa é talvez a lição mais valiosa que você me ensinou, Helena Vidal, disse com voz comovida. Que o final de um ciclo não é o fim da história, mas o começo necessário do seguinte. E enquanto a noite avançava, enquanto a lua ascendia sobre os vinhedos e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas, Helena compreendeu a profunda verdade nessas palavras. A vida não era uma linha reta em direção a um destino predeterminado,
mas um ciclo constante de perdas e achados, de finais e começos, de feridas e curas. O importante não era evitar a dor ou aferrar-se desesperadamente a momentos de felicidade, mas permanecer aberto ao fluxo constante da experiência, cultivando com paciência e amor aquilo que desejava ver florescer. Como a rosa perdida que haviam plantado no jardim secreto, algumas alegrias requeriam tempo, fé e cuidado constante. Algumas transformações ocorriam lentamente sob a superfície, invisíveis até que um dia, inesperadamente, revelavam sua beleza ao mundo. E enquanto contemplava este novo capítulo que começava sob o céu estrelado do Vale dos Vinhedos, Helena soube com certeza que a jornada apenas começava, que cada amanhecer traria novos desafios e descobertas, que o ciclo continuaria, renovando-se constantemente, como as videiras que rodeavam a fazenda Serenidade, como o amor que havia florescido inesperadamente em seu coração quando já acreditava que a primavera emocional havia terminado para sempre. Porque, ao final, talvez essa fosse a verdadeira magia da vida, sua capacidade infinita para surpreender-nos, para oferecer-nos novos começos quando menos os esperamos, para lembrar-nos que nunca é tarde para plantar uma semente de esperança e vê-la crescer sob o generoso sol gaúcho das segundas oportunidades. O verdadeiro valor de um novo começo só se compreende quando tivemos a coragem de dar por terminado o que devia concluir. Havia escrito em seu diário aquela primeira noite na fazenda Serenidade. Palavras que agora, ao completar-se o ciclo, revelavam sua profunda sabedoria. O final de um ciclo, o começo do seguinte, a vida em sua infinita sabedoria, seguindo seu curso perfeito.